Voltamos para o segundo bloco do especial Balanço 2016, Perspectivas para 2017. O assunto hoje é a região Nordeste. Nós estamos com o assessor técnico da CNA, Joaci Medeiros. Joaci, continuando dentro daquela linha sobre justamente como enfrentar a seca no Nordeste, né? A questão da alimentação dos animais. Quais as alternativas? Olha, Lara, por incrível que pareça, a região Nordeste tem N possibilidades e alternativas com relação ao enfrentamento da seca. Desde a captação de água, como a gente já citou, a questão da cultura da palma forrageira, né? A palma é uma cultura que se adapta muito bem à região Nordeste e aqui você perceba já uma mudança de atitude do produtor rural, que antes ele dava essa cultura, ela é cultivada na pior parte da propriedade. E essa cultura hoje, ela é muito bem valorizada e deve ser valorizada porque ela tem 90% de água, tá? Então a palma forrageira é uma alternativa. A questão de forragens adaptadas à região semiárida, e aí você cita N possibilidades de forrageiras. O ideal produtor rural é você procurar a melhor forragem que melhor se adapta à sua região, aí junto aos órgãos de assistência técnica, junto ao sistema CNA-Senar. A questão do mandacaru sem espinho é uma outra tecnologia possível que o produtor pode estar utilizando para que nos períodos secos, nos períodos críticos, ele possa alimentar o seu rebanho. Esse mandacaru, ele tem em torno de 11% de proteína bruta, né? A palma, enquanto a palma tem muita água, mas é 4% de proteína, o mandacaru, que tem um baixo teor de água, mas tem 11% de proteína. Então você pode fazer um mix aí, uma mescla de alternativas na sua propriedade. Como eu falei, vai fazendo isso com calma, organizadamente, de modo que nos períodos secos você tenha alternativa de alimentação animal. Aqui é uma outra tecnologia, a questão dos silos, né? E aí a gente incentiva a organização por meio de cooperativas e os sindicatos, de modo que esse silo seja construído coletivamente, que aí você possa, no período seco, ter comida, ter alimentação animal para o seu rebanho. De modo geral, a parte hídrica de água e a parte de alimentação animal, ela deve ser priorizada por você, produtor rural, aí da região Nordeste. Agora, Joaci, vamos falar do projeto de integração do Rio São Francisco. Quais são os prazos para o término dessa tão esperada obra? Olha, tivemos uma audiência pública no dia 30 agora, em que o ministro da Integração ele foi bastante transparente e feliz com as colocações dele lá na audiência pública no Senado Federal. Os prazos que ele expôs lá na audiência pública, ele disse o seguinte: em dezembro de 2016, agora, ela termina o eixo leste, em termos de construção física. E a água está prevista para chegar em fevereiro de 2017, pelo eixo leste. No eixo norte, a previsão de água é daqui a um ano, em dezembro de 2017. Houve um problema uma empresa que estava aqui no começo da obra, ela desistiu, né? Então tem toda uma questão burocrática para ser recomposta, para ser feita, a questão da licitação. Isso já está em curso, né? O ministro tem total interesse em cumprir essa obra, né? Então houve uma determinação do presidente para que desse uma atenção especial a essa obra. É a maior obra de infraestrutura do país, maior obra de infraestrutura hídrica do país. Eu ressalto muito essa questão da transposição e faço um paralelo, porque, na verdade, a gente tem que entender que a água é muito bem-vinda e muito importante para o sistema produtivo da região. Mas eu reforço a questão da mudança de atitude que o produtor também deve fazer na sua propriedade, com aquelas alternativas que nós já falamos. Ok? Então esse é um gráfico que foi mostrado pelo ministro da Integração. Quantas pessoas vão ser beneficiadas? Olha, Lara, em torno de 12 milhões de pessoas serão beneficiadas. Nós trouxemos aqui a questão de algumas informações, né? Então são cerca de quase 400 municípios beneficiados e, coincidentemente, naqueles 4 estados que estão sofrendo com a estiagem: Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Hoje, como é que está a obra hoje? A obra hoje está com execução de 90,85%. Ela vai fechar, ela vai ser finalizada. No ano passado era de 78,6%, hoje temos uma execução já mais de 90%. Tá? Como eu falei, temos 2 eixos, né, de construção: o eixo norte e o eixo leste. Esse aqui vai ser entregue agora,
né? A água vai chegar em fevereiro de 2017 e esse aqui em dezembro de 2017. A ideia da integração do projeto São Francisco, na verdade, o projeto em si não é só a construção desses dois eixos, há uma integração de bacias também fundamental para a região Nordeste. Hoje já sabemos que Fortaleza, Campina Grande, hoje estão em estados críticos de abastecimento humano. Então a transposição é fundamental, não só para o meio urbano, mas também para o meio rural. Agora, Joaci, vamos falar sobre o programa de venda em balcão da Conab. Também foi um dos temas em destaque desse ano em relação ao milho, né? Exatamente. O programa Venda em Balcão, ele é um programa operacionalizado pela Conab, é para pequenos criadores, é para garantir o acesso a insumos, especialmente o milho, fundamental para os períodos críticos. É um alimento energético, como nós sabemos, e a ideia é que esse programa ele seja potencializado. Mas sempre que não foi isso que aconteceu no ano de 2016. Eu trouxe aqui um gráfico aqui, olha só o que aconteceu com o programa no âmbito de 2016, quando você compara com 2015. A barrazinha em azul é 2015 e a vermelha é 2016. Quando você olha para ali, o número de clientes atendidos pelo programa caiu cerca de 60%. Ou seja, em 2015 tínhamos 40 mil clientes e em 2016 caiu para 17 mil. O que aconteceu com isso? Basicamente, dois fatores. Primeiro, o preço do milho vendido no programa Venda em Balcão. Ele houve uma elevação de 43%. E o segundo, algumas normativas que foram publicadas pela Conab, limitando o acesso ao programa, o produtor que tem até 4 módulos fiscais. Isso foi um verdadeiro desastre para o sistema produtivo, porque o produtor ele deixou de acessar o programa. Aquele produtor mediano do Nordeste, esse ficou completamente fora. A CNA vem lutando para isso, e temos algumas reuniões ainda marcadas esse ano, junto com a presidência da Conab, para a gente tentar reverter isso aqui. O estado do Ceará aqui, ó, você perceba que ele caiu drasticamente a questão da aquisição do milho, tá? Assim como os demais estados. Então, o estado do Ceará hoje, Lara, ele é o estado que vem sofrendo bastante com essa questão dessa revogação, aliás, dessa publicação dessa nova normativa. Qual foi o volume comercializado pelo programa Venda em Balcão? Olha, o volume do programa, quando você compara 2015 com 2016, esse ano ele chegou a 71 mil toneladas. E em 2015, 82. Houve uma redução de cerca de 13% no volume comercializado. Agora, olha que interessante. Essa redução no volume comercializado não vai ao encontro do que foi arrecadado, ou seja, vendido pelo programa. Houve aqui, na verdade, em 2015, 47,5 milhões de reais comercializados e em 2016, por incrível que pareça, 61,7. Então aqui o preço impactou diretamente nessa conta aqui. E aí, quem está pagando essa conta aqui? É o produtor rural nordestino, que já está castigado há 5 anos de seca. Então isso aqui a gente vem tentando, lutando bastante para que essas questões, desses critérios de enquadramento, eles sejam alterados de forma clara, transparente, sem nenhuma ideologia. Tá certo. Agora, outro tema que foi acompanhado aí de perto pela CNA foi a dívida dos produtores. Quais as conquistas nesta área, Joaci? Olha, esse eu destaco como principal conquista da CNA esse ano. A CNA já trabalha nesse tema em torno de 15 a 20 anos nesse tema que a CNA vem defendendo os interesses dos produtores nordestinos. A gente vem trabalhando tecnicamente de modo a sensibilizar o governo da importância de fazer de serem feitas essas renegociações. E graças a Deus esse governo foi sensível a isso. Então, em setembro de 2016, foi publicada a Lei 13.340, que permite o produtor rural liquidar a sua dívida ou renegociá-la. Essas dívidas que foram contratadas até 2011. Né? Então, aquele produtor rural que nos assiste aí hoje, você que tem operações contratadas até 2011,
e você está endividado, é possível você fazer sua liquidação, ou seja, matar, quitar a dívida ou renegociá-la, parcelá-la. E aqui você perceba que essa figura aqui, a gente fez questão de botar porque são os descontos que o produtor rural pode ter ao liquidar. Você perceba que os descontos variam de 10% até 95% de desconto. Então, nós consideramos isso aqui a melhor oportunidade de todas, desde que esse assunto vem sendo trabalhado na CNA, para o produtor rural resolver a questão de uma vez por todas, tá? Então, esse gráfico é o percentual de liquidação e esse outro é de renegociação. Para renegociar. Para renegociar. Para renegociar, os descontos vão até 80%, né, com relação à parcela dividida. Então, o produtor aqui ele vai poder renegociar em 10 parcelas iguais e sucessivas, vai ter uma carência de até 2020, começando a pagar 2021 até 2030. Então, ele vai ter 10 anos para quitar isso aí. Então, essa conquista da CNA, de modo técnico e de modo político, eu destaco como a maior conquista da comissão da região Nordeste e do sistema CNA-Senam. Agora, só para a gente deixar mais claro, essa lei atende os produtores que contrataram operações de crédito rural até dezembro de 2011, Até dezembro de 2011. E para os anos seguintes, como ficam, então, os produtores? Esses produtores que estão com operações de 2012 para frente, que foi o período mais crítico da seca, né? Porque até 2011 a seca chegou em 2012. Então, a gente tem essa dívida aqui, essa lei ela vai até dezembro de 2011. Foi um período que a gente considera que as dívidas para trás. A gente está lutando, a CNA vem trabalhando politicamente e tecnicamente para que aquelas operações contratadas de 2012 para frente, elas sejam contempladas por resoluções do Conselho Monetário Nacional. A gente está fazendo um esforço muito grande com relação a esse assunto e a gente não vai descansar enquanto esse assunto não estiver resolvido. Tá certo, eu agradeço a participação do assessor técnico da CNA, Joacir Medeiros. Muito obrigado. Muito obrigado e nós aqui agradecemos.